E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a entender como elaborar, escrever uma redação. Hoje nós vamos começar pela introdução. Como elaborar uma introdução da redação dissertativa argumentativa. Nós vamos usar um sisteminha que eu criei, se chama ATP. ATP. Não confundam com trifosfato de adenosina. ATP na redação significa A, abordagem ao tema, T, tese, P, posicionamento. Cada um desses elementos precisa estar presente na introdução da sua redação dissertativa argumentativa. Lembrando que existem vários tipos de redação. Redação jornalística. Né? Um jornalista escreve uma reportagem, é uma redação. Redação narrativa, quando alguém diz, nas minhas férias eu viajei para a cidade tal, fiz tal coisa com a minha família, enfim. Redação narrativa. Nós estamos lidando com uma redação dissertativa argumentativa. Dissertativa, porque a gente aborda um tema e discorre sobre um ponto de vista, dissertando, apresentando pontos relevantes sobre o tema, enfim. E é uma redação dissertativa argumentativa. Significa que a gente apresenta argumentos para embasar o conteúdo que nós estamos apresentando sobre determinado ponto de vista. Bom, eu vou mostrar para vocês o exemplo de uma redação que foi feita em 2010. O título da redação daquele ano do Enem era O Trabalho na Construção da Dignidade Humana, tema muito interessante. E nós vamos ver a introdução dessa redação, só a introdução. Tá? Lembrando, ATP, abordagem ao tema. Então, abordar esse tema aqui é uma tarefa que nós devemos fazer na introdução. Depois, tese. Nós precisamos apresentar um problema relacionado a esse tema. E posicionamento. Implicitamente, de forma bem suave, nós vamos colocar a nossa opinião sobre o tema. Quem estiver lendo a redação precisa começar a perceber qual é a ideia desse camarada, dessa menina, sobre esse tema. E o posicionamento serve para isso, e a gente vai ver como fazer cada uma dessas partes do ATP. Bom, primeiro, abordagem ao tema. Redação de 2010. A sobrevivência da raça humana sempre esteve ligada à força do trabalho. Opa! Olha aqui, pessoal. Qual é o tema da redação? O trabalho na construção da dignidade humana. Leia aí comigo, primeira frase da introdução. A sobrevivência da raça humana sempre esteve ligada à força de trabalho. Então, sobrevivência da raça humana ligada à força do trabalho. O título, o trabalho na construção da dignidade humana. Abordou o tema? Abordou, muito bem. Vamos ver como ele complementa essa ideia. Desde as técnicas mais rudimentares de produção até os modernos modelos de execução de tarefas por robôs, passamos por inúmeras transformações que facilitaram o trabalho. No entanto, apesar das significativas inovações em termos de ferramentas e tecnologias industriais, permanecem intactas algumas práticas condenáveis que atentam contra a dignidade do homem, como a sobrecarga dos trabalhadores com horas excessivas de trabalho e salários baixíssimos. Bom, eu abordei o tema. O tema é esse aqui. Então, o A já foi. T, tese. Nós precisamos apresentar um problema relacionado ao trabalho. Relação entre raça humana e trabalho. Qual um problema que eu posso apresentar relacionado a isso? Ó, nessa introdução, ele está dizendo que apesar das inúmeras transformações que facilitaram o trabalho, né? Tecnologia, novos métodos de trabalho, né?
Apesar disso, olha só, permanecem intactas algumas práticas condenáveis que atentam contra a dignidade do homem. Quais são essas práticas? Sobrecarga dos trabalhadores com horas excessivas de trabalho e salários baixíssimos. Opa, tenho minha problemática. Essa é a minha tese, que entre a relação humana e trabalho, mesmo com todos os avanços, hoje ainda existe um problema. Sobrecarga com horas excessivas de trabalho e salários baixíssimos. Esse daqui é o meu problema. Ok? Agora, qual é a minha posição sobre esse problema, sobre a tese? A tese ou problema, mesma coisa. Um problema que você encontra relacionado ao tema é a sua tese. Qual o seu posicionamento sobre isso? Eu poderia dizer assim: numa sociedade globalizada, precisamos compreender que os trabalhadores precisam fazer sua parte, ganhando salários baixos, mas que mantenham as empresas de pé para que eles continuem tendo emprego. Esse é um posicionamento. Não estou dizendo que é correto, não estou dizendo que eu concordo, não estou dizendo que você pode fazer ou não pode. Mas é um ponto de vista. Eu poderia dizer que é necessário que os funcionários recebam baixos salários para que a empresa se sustente, consiga existir e que ainda exista trabalho para eles. É um posicionamento. Qual é o posicionamento dessa introdução? É necessário que esse tema receba devida atenção. Simples, objetivo, prático. Que outros tipos de posicionamento eu poderia colocar? É preciso que a sociedade resolva essa questão. É importante que os órgãos competentes corrijam esse erro. É necessário que, é preciso que, é importante que, há necessidade de. Ok? São formas de criar o seu posicionamento. Percebam que aqui eu não estou dizendo, eu, Pietro, acho que precisamos dar uma devida atenção ao tema. Não estou falando disso, não. Ok? Deixa eu colocar numa cor diferente aqui. Ok? Então vejam, ó. Aqui em cima, vou colocar outra cor também. Então vamos entender aqui. Abordagem ao tema. Tese. Posicionamento. Identificação por cores, tá? Vai ficar mais fácil. Azul, abordagem ao tema. Tese. Tese, apresentação da problemática, tá, pessoal? Está em preto. Posicionamento em roxo. Tá aí, ó. A sobrevivência da raça humana, nossa abordagem. Sobrecarga dos trabalhadores com horas excessivas de trabalho e salários baixos são dois problemas que eu estou apresentando sobre esse tema. É necessário que esse tema receba devida atenção ao nosso posicionamento. Bem simples, bem prático. Vou passar um tema para vocês com textos motivadores. Lembrem-se das regras. Não copie textos motivadores. Segunda regra, não use eu, você, ele, ela, nós, vocês. Não use isso. Conjugação dos verbos só na terceira pessoa. Apresente esses três elementos. E aí, sua introdução vai dar certo. Eu só quero a introdução, tá bom? Depois nós vamos fazendo o desenvolvimento e a conclusão passo a passo. Vou dar uma semana aí para vocês resolverem essa introdução. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Fiquem com Deus.
tenham uma boa semana. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tchau, tchau.